Versículo 1. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Versículo 3. Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Alumia os meus olhos para que não adormeça na morte, para que meu inimigo não diga prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Último versículo 6. Cantarei ao Senhor, porquanto me tens feito muito bem. Vamos fechar os olhos? Não fecha a Bíblia, deixa a Bíblia aberta, tá bom? Feche os seus olhos agora, curva a sua cabeça. Senhor, esse é o momento da tua palavra ser ministrada. E eu te peço, Senhor, fale conosco, nos dê, Senhor, a perfeita revelação, o entendimento desta palavra, que o nosso coração seja como uma terra fértil, apta para receber a boa semente, que essa boa semente possa germinar e produzir frutos de mudança, de arrependimento, Senhor. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos dar um aplauso bem forte para Jesus. Glórias a Deus. Aleluias. Pronto para ouvir a palavra de Deus? Amém. Amém, queridos? Amém. Estava com saudade de pregar para vocês. E a primeira coisa que eu gostaria de falar, antes de pregar, na verdade é fazer uma pergunta. Vocês conhecem aquele tipo de pessoa que no mesmo dia ela oscila no seu humor, ela está bem, está feliz, daqui a pouco está chorando, está triste, daqui a pouco está nervoso ou nervosa, daqui a pouco está bem de novo? Vocês conhecem alguém assim, queridos? Alguns já estão até dando risada, talvez tenham se identificado, Nós chamamos, existe um termo técnico, um termo da psicologia que chama de bipolaridade. Só que na verdade, eu não quero falar de bipolaridade, até porque eu não sou profissional de psicologia, por mais que eu tenha estudado bastante coisa de psicologia, mas não sou psicólogo. Eu não vou falar de bipolaridade. O que eu quero falar é dessa oscilação que nós passamos. Nós oscilamos. Eu me considero, irmãos, a minha personalidade, eu me considero constante. Me considero uma pessoa certamente constante. Mas eu também, existem momentos do dia que eu estou para cima, estou mais feliz. E é claro que tem momentos que você está oscilando, está lá embaixo. Isso, na verdade, é algo que é normal. Porque conforme as coisas vão acontecendo, nós vamos reagindo de acordo a essas situações que vão surgindo. É claro que tem momentos que a gente está bem, porque está tudo legal, está favorável, mas de repente uma ligação, uma mensagem que você recebe, você já se estressa, já esquenta a cabeça, já se preocupa, ou lembra de uma coisa, ou acontece uma situação no seu trabalho, ou no trânsito, algo não dá certo, pronto, você já fica ali, e depois você melhora. Isso acontece. Mas é muito complicado viver uma vida assim. Quem entendeu, diga amém. Aí já fica complicado. Quando a pessoa ela tem um estilo de vida oscilante. Porque é difícil você se relacionar, você estar perto de alguém que é uma bomba relógio, que está bem, daqui a pouco explode. É difícil você estar perto de pessoas assim, que você não sabe como que a pessoa está. Porque tem gente que não tem, deveria ter uma plaquinha, estou bem, pode falar, não estou bem, não chegue perto. Eu acho que deveria ser assim, só que nós não somos assim. O Salmo 13 é um salmo curto,
Vocês viram na leitura? São 6 versículos. E esses 6 versículos do Salmo 13, eu tenho uma forma de ler este salmo. Eu faço uma exegese desse texto e eu divido ele, esses 6 versículos, eu divido ele em 3 blocos. 6 versículos em 2 blocos, em 3 blocos, melhor dizendo. Cada bloco tem 2 versículos. E nesses blocos que eu dividi, que eu vou explicar para vocês, dentro do salmo, nós vamos perceber como o salmista oscilou neste salmo. Olha para cá, queridos, deixa que as crianças, já tem gente indo lá resolver. Não se preocupe. Amém, queridos? Amém? Amém. Estou falando para ter gente estar distraído ainda. Olha para cá, não vamos perder o foco não. Então nós vamos perceber que este salmista do Salmo 13, ele oscilou. Foi lá em cima, foi lá embaixo, foi lá em cima. E o que eu acho interessante neste salmo, e eu gosto de pregá-lo, é porque ele é muito didático, ele é muito simples. Perceber essas ondas que eu digo de oscilação é muito interessante. E o salmista, ele começa, e no caso aqui, esse salmista, ele tem nome, ele se chama Davi. No caso do salmista Davi, ele começa esse texto, este salmo, questionando a Deus. Então vamos lá, a oscilação dele não era profissional, não era um problema profissional. Um problema profissional, você pode estar bem no seu trabalho, daqui a pouco você não está tão bem assim, de repente você está até pensando em mudar, porque não está como antes. Isso pode acontecer. Essa oscilação no teu relacionamento, de repente, pode estar acontecendo no seu casamento, no seu namoro, na sua relação com alguém. Só que o problema deste salmo é que o salmista não estava oscilando com pessoas. Ele não estava alternando o seu ânimo, a sua disposição com pessoas. No caso aqui, era com Deus. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Com Deus. E esta oscilação com Deus, você oscilar comigo, tá, tudo bem. Você oscilar com o pastor Cleiton, tá bom. Você pode oscilar com ele, você pode oscilar comigo, você pode oscilar com a pessoa do seu lado aí, com teu esposo, com a tua esposa. Mas a partir do momento que você começa a oscilar com Deus, você precisa pensar e rever algumas coisas. Porque você criando expectativa em alguém, esse alguém pode te frustrar. E eu vou te frustrar, não tenha dúvida disso. Às vezes a pessoa chega na igreja, ela cria uma áurea ao redor do pastor, achando que o pastor é um ser perfeito, e você conviver comigo, você vai ver que eu não sou perfeito. Não sou. Eu tenho as minhas imperfeições, como você também tem as suas. Quem entendeu? Diga amém, queridos. Nós temos. Você pode criar uma expectativa em mim e eu te frustrar. Mas em Deus, pastor, como a gente consegue oscilar com Deus? Pois é, e o Salmo fala disso. O salmista, ele estava num momento crítico com Deus. E quando você oscila com Deus, eu quero que você guarde essa informação que eu vou te passar agora. Quando eu estou dando aula, é a hora que eu falo assim para a pessoa, para os alunos: anote o que eu vou falar, porque é importante. Eu percebo que eles começam a pegar papel e caneta para anotar. A informação agora é importante. Você pode até oscilar com Deus, só que essa oscilação, ela tem que ser momentânea, passageira e passar bem rápido. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Ele oscilou com Deus. Por quê, pastor? Porque ele não estava bem. E eu vou mostrar dentro do salmo. Quando ele oscilou com Deus, ele entrou numa chave de questionar a Deus. E sabe o que é questionar a Deus? É você fazer perguntas para Deus. Na Bíblia tem exemplos? Tem. Temos Jó, por exemplo, que fez perguntas e Deus não respondeu as perguntas. O salmista fez perguntas porque ele não estava bem. Vamos ver quais foram as perguntas. O versículo 1 e 2 é um versículo somente, são 2 versículos com perguntas, e são 5 perguntas. Vamos ver quais foram as 5 perguntas que ele fez. Primeira pergunta, versículo 1: até quando
te esquecerás de mim, Senhor? Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Primeira pergunta que ele fez: Senhor, o Senhor se esqueceu de mim, e até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Você já se sentiu esquecido por Deus? Pergunta para o irmão: já se sentiu esquecido por Deus? Pergunta para alguém: já se sentiu, irmãos? Quem já se sentiu assim? Diga amém. Deus se esqueceu de mim, pastor. Deus olha para todo mundo, menos para mim. É aquela síndrome que a pessoa entra de rejeição. Eu até comentei hoje cedo que eu li 2 livros, na viagem, um na ida e um na volta. Imagine só, 13 horas, um dos voos 13 horas, então eu não tive tempo para ler. E eu li um livro na ida e outro na volta, que fala de rejeição, os 2 livros. E essa síndrome de rejeição é muito interessante, porque às vezes a pessoa ela carrega isso para a sua relação com Deus. Quantas pessoas que nós conhecemos que os pais rejeitaram, que o pai não reconheceu, que a mãe rejeitou? Quantas pessoas que tiveram na sua construção familiar, intelectual, tiveram esse problema, rejeição? E às vezes ela acha, porque as pessoas rejeitam, porque na escola foi rejeitado, porque na primeira namorada rejeitou, às vezes a pessoa acha que Deus rejeita. Deixa eu te falar uma coisa: Deus jamais vai rejeitar você. Pastor, mas se eu pecar, se você pecar, você pode pecar, mas você ainda vai continuar sendo filho amado de Deus, e nada vai mudar isso. Você é um filho, uma filha amado pelo Senhor. Você pode aplaudir a Deus por isso? Consegue dar um glória a Deus? Agora virou congregação aqui, cheiro de pipoca, misericórdia. Na congregação Deus caindo de pipoca na frente. É assim não, né? Só foi eu sair um pouquinho que as coisas já mudaram. Vamos voltar. Segunda pergunta que ele faz. Primeira: até quando o Senhor te esquecerá de mim? Segunda pergunta: para sempre? Já teve essa sensação? Eu acho que a luta vai durar para sempre. Já teve essa impressão? Quem já teve? Diga amém. Não vou sair dessa. Dessa aqui eu não saio. Não vou sair dessa situação. Vai ser para sempre. Nada é para sempre. A nossa luta, irmãos, ela tem começo, ela tem meio e ela tem fim. Eu não sei qual o processo que você está passando, mas esse processo ele não será para sempre. O tempo de, levanta sua mão para o céu, o tempo de você cantar, esse tempo está chegando na tua vida. O tempo de choro passa, o tempo de luto passa, o tempo da tristeza passa, e o tempo de cantar chega. Esse tempo, ele chegou na tua vida hoje, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Terceira pergunta, versículo 1 ainda. Qual é a terceira pergunta? Até quando esconderás de mim o teu rosto, Senhor? Acho que Deus não está me ouvindo. Eu acho que eu falo e Deus está virando o rosto. Deus, ele está ouvindo a tua oração. Fala para o seu irmão do lado: Deus está ouvindo a tua oração. A quarta pergunta, versículo 2 de baixo. Quarta pergunta: até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Cada dia eu estou ficando mais triste. Cada dia eu estou ficando mais angustiado. Essa tristeza aguda, essa depressão, esse desânimo. Quantas pessoas tristes, desanimadas. Você deve conhecer alguém que não é feliz. Eu conheço várias pessoas. Pessoa pobre, pessoa rica, pessoa saudável, tem de tudo, mas não é feliz. Não tem paz no seu coração. O salmista falou: Senhor, até quando eu vou viver com essa amargura, esse gosto amargo na minha boca? Até quando eu vou dormir triste, acordar triste? Porque a tristeza, irmãos, ela tem que ir e voltar, ir e passar, depois volta, não tem problema. Mas ela não pode ser aguda dentro de nós. Da mesma forma que a alegria também, a alegria, você viver alegre, isso aí, irmão, não existe. Ninguém suporta
suportaria viver alegre todo o tempo. Ninguém suportaria. É igual os batimentos do coração. Percebe que ela faz tum, 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 depois desce. Por quê, pastor? Porque se fica uma coisa só, uma pessoa está morta. Não é vida. Você viver numa linha reta aqui, entendeu? Diga amém. Isso não é vida. A vida vai, volta, desce, sobe. A tristeza vai, vem. Não tem problema. Mas o salmista falou: Senhor, todo dia eu estou triste. Será que eu nasci para ser triste? Não. Será que eu nasci para viver com essa tristeza da minha alma? Não. As coisas podem ficar bem na tua vida, mas elas podem ficar mal. E quando elas ficarem mal, você pode até ficar triste, mas essa tristeza vai passar. Porque quando você está na presença do Senhor, a tristeza ela salta de alegria. Porque na presença do Senhor, Ele faz a pessoa triste viver alegria. Ele enxuga as nossas lágrimas e coloca um novo cântico nos nossos lábios. Deus vai tirar a tristeza da tua alma nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. 4. Agora é a quinta e última pergunta, versículo 2, a última pergunta: até quando te exaltará sobre mim o meu inimigo? Até quando eu vou ter um inimigo se exaltando sobre mim? É incrível, irmãos, mas existem pessoas que elas não suportam ver a obra de Deus na tua vida. E às vezes é de perto, é de casa, porque as pessoas de longe, elas não estão nem aí comigo, você. Não estão nem aí. Mas são as pessoas de perto de nós. Quem entendeu, diga amém. Vamos falar: essas pessoas estão vindo, Senhor, estão prevalecendo contra mim. Até quando, Senhor? Então ele está nesse momento de crise. Vamos chamar de crise, tá bom? Ele está nesse momento aqui de crise, fazendo perguntas, questionando. Talvez você está assim. Só que esse texto ele mostra virada. Tem uma virada acontecendo aqui, irmãos. Tem uma virada de Deus acontecendo na tua vida hoje. Diga: tem uma virada de Deus na minha vida hoje. Diga isso, aleluia. Isso, uma virada acontecendo. Ele vira. E ele mostra, por isso que eu disse no começo da minha pregação, que é um salmo didático, que ele mostra o que ele fez. O que você fez para sair da crise? O que você fez para melhorar? O que você fez para conseguir superar, ser resiliente? Como você fez? O que aconteceu? Qual foi o segredo? Eu acho interessante, algo que eu até falei hoje de manhã no culto, é que existem pregações que marcam as nossas vidas. Quem já ouviu uma pregação dessa? Diga amém. Eu espero que seja uma das minhas, em nome de Jesus. Mas se não foi, também não tem problema. Mas existem palavras que marcam. E essas palavras que marcaram a minha vida, sabe qual é a constatação que eu tenho? Que eu não ouvi nada que eu não sabia. Simplesmente eu fui relembrado de algo.